nossas necessidades. A busca do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento sempre foi preponderante na vida do ser humano. Por milhares de anos, os filósofos procuraram compreender qual seria a melhor maneira de se viver. E foram perguntar ao pré-socrático Tales qual era a coisa mais difícil do mundo. Sabe o que ele respondeu? O que estava escrito no templo de Elfos: conhecer-se a si mesmo. E quando a sociedade está ligada só no prazer, é natural que comece sempre com o desejo de obter tudo. O mundo então atravessa um momento de transição onde todos os valores são colocados na berlinda, contestados, mas sem que ainda se tenha um novo paradigma ou novas propostas para substituir o modelo anterior. O conhecimento tecnológico hoje dobra a cada 2 anos, dobra o que as possibilidades oriundas do conhecimento científico, que abrem perspectivas de tal amplitude que não se domina toda a informação hoje disponível. Então, o domínio da informação adquire o status de fonte maior do poder. Quem tem esse domínio e velocidade de disponibilizá-la tem o poder. No chamado processo de globalização, nós somos massificados, doutrinados a acreditar que esse processo é bom e inevitável. Rapidamente passamos a aceitar que o que é bom para os outros é bom para nós. E no processo de globalização começamos a perder a nossa identidade como pátria, como nação, como povo. No campo do comportamento, também a sociedade se encontra no momento de indefinição e de incertezas. Por exemplo, a revolução sexual se perdeu na contestação pelo abuso, pelo uso indiscriminado do sexo, pela sua falta de objetivo, ligando-se apenas no prazer. Na sexualidade, dessa forma, o rumo foi perdido. Transita-se desde o conservadorismo e o puritanismo hipócrita e exacerbado até a libertinagem indiscriminada. Os limites não são claros. Tem-se sérios problemas que vão desde a gravidez de adolescentes, irresponsavelmente, até a AIDS. Inclui aí também a interferência das drogas. A mídia, especialmente a televisiva, interfere na educação. Valoriza extremamente a sensualidade e o erotismo, colocando isso para consumo de todas as idades. Nós vemos isso nas novelas. Também somos convencidos a adotar comportamentos sociais padronizados, estereotipados, que nos são vendidos pelos meios de comunicação como sendo normais da vida real, do dia a dia. O que é fora da ética, que é aético, o que é amoral, o que é malandragem, são revestidos de boa vida, de boa comida, dos carros importados, das belas casas e paisagens, como status de elevação social. E são aceitos como normais.
A violência é banalizada nos meios de comunicação, especialmente a violência entre os jovens. Passamos a consumir a violência no noticiário, nos filmes, na hora do almoço, na hora do jantar, no noticiário pesado, na hora do bate-papo da família. E pouco a pouco vamos absorvendo a violência como parte da nossa vida. A violência acaba se tornando natural e próspera, porque a impunidade transforma o anormal em normal. E o comportamento dos pais? Ficam perdidos entre a repressão do passado e a liberdade dos novos tempos. Não estabelecem mais os limites adequados aos filhos. A transgressão começa pela aceitação das pequenas travessuras infantis, que evoluem em intensidade e gravidade, sem que os pais se importem. Quando tentam o limite de tudo isso, já é tarde. Na busca da interação social em casa, é difícil pelas dificuldades do mundo moderno, pois o jovem busca a proteção da turma, da gangue, o que o leva à uniformização, à padronização, ou seja, a mediocridade da média padronizada. A turma cobra o preço da proteção, que é a aceitação e repetição do comportamento da tribo. A aceitação de que aquilo é correto, que os errados são os pais e a sociedade, são os que daquela forma não procedem. E na turma o senso crítico é abafado. Vamos ver isso na adolescência, vamos ver como é que ocorre. Crescer é analisar o passado para construir o futuro desejável. É encarar o novo descobrir e o descobrir novos sentimentos, novas responsabilidades. É um desafio. Por isso, muitas vezes, temos medo. A adolescência é um período para você se conhecer, para você colocar na balança tudo que aprendeu com seus pais e sua família e fazer suas próprias escolhas. Decidir em quem se espelhar, em quem acreditar, pensar sobre que tipo de pessoa você quer ser, e etc, etc. Primeiro, a busca de si mesmo. É um processo de busca, processo difícil. Tem que ter parâmetros, identidade, limites, formatação dentro da normalidade. Buscar essa idade, busca a formulação da autoimagem, porque ele começa a querer se comparar com fulano, beltrano, com artista tal, etc. Autodefinição corporal, psicológica. E o ambiente tende a criticá-lo pela sua inconstância e culpabilizá-lo. Culpabilizá-lo pela tatuagem no corpo, pelo piercing, e etc., pela roupa extravagante. A tendência grupal, a identidade grupal é a resolução das ansiedades em relação à própria falta de referenciais. Quando não encontra referência dentro de casa, vai buscar na rua. Aí busca os modismos, as posições ideológicas e filosóficas que não são ensinadas dentro de casa ou na escola. E aí começa a fazer coisa que não deve, ter pensamentos indevidos.
Vem aí a necessidade de se intelectualizar e de fantasiar, pois o raciocínio evolui do concreto para o hipotético dedutivo. Aí começa a vontade de aprender coisas através de livros indicados pelos amigos, às vezes pelo professor que tem uma visão para frentex. A vivência do tempo é importante. Vivência do tempo é de forma peculiar. Dilatação do presente, afastamento da dimensão do passado e do futuro. Começa a descobrir coisas e promove confusão. E dentro dessa confusão começa a sentir uma certa afirmação com um direcionamento que, na maioria das vezes, é importante. Aí o passado fica remoto e o futuro fica longínquo. O que é que eu vou fazer para sair dessa? E na juventude, na adolescência, a sexualidade deve ser bem direcionada. E os pais não podem deixar de fazê-lo. A atitude social reivindicatória. O adolescente se percebe como parte de uma coletividade. Aí começa a ter os grupos de amigos que pensam como ele. Às vezes condutas contraditórias, experimentação constante e desvios constantes dos objetivos originais. Separação progressiva dos pais. É a ambivalência dos adolescentes entre a situação de dependência e independência. Estou ficando adulto, tenho que tomar as minhas medidas por mim mesmo. Aí vem o choque. O pai dá permissividade ou os pais agem com autoritarismo. E o autoritarismo não tem que ser muito forte. Tem que ser de maneira amorosa. Constantes flutuações do humor, pois o adolescente tem sempre mudanças, né? O adolescente tende a ter polarizações, tanto na linha da tristeza, como na irritabilidade, quanto na alegria. Adolescência é como o segundo parto. O filho nasce da família para entrar na sociedade. É aí que os pais têm que ficar de olho. Não devemos nos conservar fora das leis da sociedade onde vivemos. Devemos viver com as pessoas da nossa época, como devem viver os homens. Somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Devemos ser joviais, alegres, porém essa alegria deve prover de uma consciência limpa. E o jovem, de um modo geral, o que deve fazer? Por ser jovem, tem tudo a construir e, construindo, pode mudar o mundo. Tem a obrigação de informar-se, de desenvolver o espírito crítico, de instruir-se, estudar, ler. Deve viver intensamente a vida, sempre com o cuidado de não trombar com as leis naturais. Deve exercitar a paz, a paciência, a não violência, a dialética como sinalizador do trânsito entre diferentes opiniões e tendências. Deve exercitar a mudança e a evolução constante pela participação efetiva na sociedade, na escola, em casa, e na casa espírita ou na casa de sua religião. Não pode calar-se com as injustiças, nem omitir-se na participação junto à sociedade.
não deve ter vergonha da exemplificação correta, nem do abandono da mediocridade. Deve usar a experiência dos mais velhos para facilitar a elaboração do seu projeto de vida e, ao mesmo tempo, a ousadia da juventude para se propor um projeto mais ousado. Deve ter a consciência e assumir a responsabilidade de que a mudança só é possível quando existe flexibilidade. Quando a razão e a emoção se encontram numa mentalidade que ainda pode ser mudada e que se dispõe a estar mudando. E que isto é uma característica do jovem. Sem sombra de dúvida, o mundo só mudará para melhor num caminho pacífico e controlado, se os jovens decidirem que irão mudá-lo dessa maneira, numa construção individual que na evolução das gerações levará à evolução e construção coletiva, motivando-se a si e o seu talento. Isso faz parte da motivação do talento humano. O quê? Autoestima. Acreditar em si mesmo, elogiar a si mesmo, elogiar os outros, sorrir. Atitude. Atitude é aplicar novos conhecimentos, almejar o triunfo, criar e vencer desafios. E chances, ou última chance, você só tem o presente. O passado já foi. E o futuro ninguém sabe. Aproveite o seu presente. Você nasceu para brilhar. Entusiasmo também. Cultivar Deus dentro de você. Isso lhe traz entusiasmo. Obter um Deus dentro de si. E qual é o mapa da autoestima? O amor próprio, a autoimagem positiva e a autoconfiança. Todo ser humano é um espermatozoide de sucesso. Diante de tudo o que foi dito, eu pergunto a você. Você se olha no espelho e diz assim: quem sou eu? Como eu me adapto? Qual é a natureza do bem e do mal? Qual é o desafio da minha vida? Qual é a minha maior força? Qual é a minha maior tentação? Como anda o seu relacionamento com Deus? Esta fase de novas descobertas e de autoconhecimento é ótima para nos aproximarmos de Deus. Ninguém melhor do que Deus, que nos fez, que nos criou, para ajudar-nos a entender como funcionamos. O Evangelho de Jesus é o nosso grande manual. É o maior código de ética moral que já foi criado no mundo. Nele encontramos orientação e respostas de Deus para as nossas dúvidas. Aí você pergunta: em que mundo estou? E eu respondo: estou no mundo de transição, de emigração e de migração. Imigração. Em que intervalo estou? Ainda não descobri, mas estou procurando o tempo todo me encontrar neste mundo de consumo, de dificuldades, que Deus de tempos e tempos faz modificar com catástrofes. E finalizando, você pergunta: de onde eu vim? Também não sei, mas posso ter vindo de uma colônia de espíritos que podemos chamar de raça adâmica. Isso está lá na Gênese, que diz que nós viemos da raça adâmica em outras encarnações. Então, muita paz para vocês. Texto é de Nelson Mendes.